Podemos? Então vamos chamar ao palco, então, para falar sobre as principais alterações da Lei de Licitações para uma contratação com segurança jurídica, Leandro Matsumota. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo jóia por aí? Pessoal aqui da turma aqui desse lado. Tudo bem? Boa tarde. Pessoal, eu sei que falar depois do governador sempre é mais difícil, né? Mas o nosso tema requer aqui uma preocupação muito grande. Eu vou me apresentar rapidamente e depois eu vou trazer algumas reflexões para que a gente possa fazer ao longo da nossa explanação. Primeiro, eu gostaria de agradecer à União de Vereadores, na pessoa do presidente Gilson, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, todas as associações, todo mundo que aqui está. Para mim é um prazer poder falar de um tema tão sensível que é o tema de licitações e contratos administrativos. Meu nome está aqui eu ia falar na lousa, né, vice de professor, meu nome está aqui no telão, vou deixar estar aqui ao meu contato. Enfim, o tema que nós vamos abordar na aula de hoje, as principais alterações na lei de licitação e para que a gente possa realizar uma contratação com segurança jurídica. Talvez esse seja o maior desafio nosso. E eu começo a minha palestra por aqui. Foi apresentado rapidamente no início e agora trago para vocês. Sou advogado especialista nessa área de direito público e fui também já, por 2 oportunidades, diretor-secretário de câmaras municipais da minha região. Fui diretor-secretário em uma câmara e fui secretário na outra câmara lá da minha região. E posso falar a vocês que talvez o maior cartão de visita, quem é gestor público aqui sabe o que eu estou falando, quem aqui é presidente de câmara, quem aqui é vereador que assina contrato administrativo, é você ter percorrido alguns anos da tua carreira e ter passado aí sem responder nenhum processo, sem nenhum problema com a justiça, até porque quando a gente fala de contratações públicas, nós falamos de muitas consequências que isso pode causar na nossa vida. Então aqui eu começo para falar e trago o principal ponto do nosso encontro de hoje. Quais são as principais alterações da lei de licitações comparado com aquilo que todos nós aqui precisamos? Ter segurança jurídica na prática de nossos atos. Quem aqui não conhece algum colega vereador, ex-presidente de câmara, alguém que já foi secretário municipal, prefeito, que não ficou com problema na justiça? Não é? Ou seja, por que eu falo isso? Porque grande parte dos problemas que você fica na justiça diz respeito ao quê? Às contratações públicas. Diz respeito exatamente aos processos licitatórios mal realizados dentro dos órgãos públicos. E quando a gente fala contratação equivocada, quando a gente fala de contratação viciada, essa semana eu estive com um vereador, ex-presidente de Câmara, ele foi presidente da Câmara em 2012. Em 2025, ele ainda responde processos enquanto ex-presidente da Câmara de 2012. Ou seja, quem vive isso na prática sabe o que eu estou falando, é ficar anos, décadas discutindo na justiça que você tentou fazer a contratação certa. Qual que é a nossa ideia aqui, turma? É trazer um debate sobre quais são as principais mudanças e, por um outro lado, o que a gente precisa ter para alcançar a segurança jurídica na contratação. Primeiro ponto que eu trago com muita tranquilidade. Se vocês me perguntarem aqui, falarem assim, Leandro, o que é que mudou de mais importante na lei de licitações? Eu quero levar lá para a minha Câmara, eu quero levar para a minha prefeitura, eu sou secretário municipal. O que eu faço lá na minha gestão? O que mais mudou na lei de licitações recente agora que nós temos? Eu te digo com muita tranquilidade. O que mais mudou na lei de licitações agora, turma, é a fase de planejamento. Licitar agora é planejar. Licitar agora é planejamento.
acabou, pelo menos para a lei e para os órgãos de controle também, aquela história de que a gente acorda, vai ver o que vai fazer no dia e sai comprando de acordo com a nossa necessidade. Hoje, se nós não tivermos minimamente um planejamento a ser realizado nas contratações, nós teremos dificuldade depois na hora da fiscalização. Ou alguém aqui acha que Tribunal de Contas, Ministério Público vai deixar adaptar a tua Câmara ou a tua Prefeitura para que possa adequar a tua Prefeitura ou a tua Câmara para isso? Não vai. Então, turma, qual que é a primeira estratégia para que você possa, lá no teu município, levar tranquilidade nas tuas contratações públicas? É o quê? Planejar. Quando eu falo planejamento, eu estou falando em criar estruturas, organogramas claros, onde eu consiga estabelecer a contratação pública da forma e que deve ser, da forma que a lei coloca. Se me permite só pular um slide, depois eu volto. Isso aqui é um esboço do que é um planejamento de uma compra. Eu vou comprar um microfone como este, eu preciso fazer o quê? Licitar. Saiu agora recentemente um estudo do Tribunal de Contas da União falando que 61% dos municípios do Brasil não fizeram praticamente nada na fase do planejamento. Sabe quantos municípios brasileiros, qual o percentual dos municípios brasileiros que fizeram o plano de contratação anual que já está em vigência este ano e que nós deveríamos utilizar para o próximo ano? Não chega a 30%. Ou seja, tem muito município aqui que nem começou a fazer o plano de contratação anual. Estudo técnico preliminar. Isso aqui está acabando com a vida do servidor público. Não é? É uma dificuldade danada elaborar aquilo que a gente chama de ETP na prática. Porque eu preciso programar a minha contratação. Acabou aquela forma de contratação antiga. Aí depois tem aqui o termo de referência, mapa de risco, pesquisa de preço, enfim. Deixa eu voltar um pouquinho para que a gente possa colocar. Então, turma, só para a gente poder nivelar todo mundo, o que eu gostaria de trazer? Que é necessário planejar a contratação pública. É necessário estabelecer, não é isso? É necessário fazer plano de contratação anual, estudo técnico preliminar, termo de referência, mapa de risco, enfim, tudo aquilo que a lei exige já por si só. Muito bem. Segundo passo para que a gente possa ter aqui uma contratação com segurança jurídica. Capacitação dos servidores públicos. Eu vejo muitos casos, e tenho andado bastante pelo Brasil, tenho acompanhado muitos casos onde, às vezes, o secretário, o prefeito, o vereador, o presidente da Câmara quer comprar, mas ele não tem equipe técnica para comprar. Não tem. Agora, como é que a gente faz isso? A lei de licitações, ela estabelece que pode ser realizada a capacitação contínua do teu servidor público. Ora, pessoal, nós estamos falando de licitação, nós estamos falando de consequências jurídicas das contratações equivocadas. Portanto, capacitar o servidor é sempre uma alternativa muito mais do que viável, uma alternativa necessária e que a lei assim exige. Tá? Então, foca nisso aqui também. O planejamento das contratações públicas e também a capacitação dos servidores lá do teu órgão público. A turma lá do fundo, que está me ouvindo agora aqui também, lá do seu município, eu faço uma pergunta para vocês. Estão capacitando os servidores do teu município? Você está? Olha que legal, não é? Estamos fazendo a parte do planejamento das contratações públicas? Você aqui que está na frente, você está fazendo também planejamento? Ótimo. É isso aqui, ó. Planejar, capacitar servidores públicos. E o terceiro ponto, que eu costumo dizer que é um tripé para dar certo as tuas contratações públicas, é o quê? Governança. Eu preciso estabelecer critérios de governanças claros e objetivos. Turma, vocês que estão acompanhando no dia a dia lá dos órgãos municipais, sabem o quanto estão cobrando? Ministério Público, Tribunal de Contas cobra, por exemplo, controle interno. Não é? Cobra controle interno. Cobra que hoje, pela nova lei de licitações, os cargos que decidem o processo licitatório devem ser de servidores efetivos, ou não é?
Volta e meia o Ministério Público vai lá e fala, olha, tem que colocar servidor efetivo, não é isso? Não é? E aí você fica sempre rodando em círculos, girando em círculos. Nós precisamos mudar esse paradigma. Sabe por quê? Daqui a pouco eu vou trazer uma realidade muito mais preocupante. Então a governança é o terceiro ponto que nós devemos analisar. Olha só, se me permite aqui também, tem dois aspectos que nós precisamos observar nas contratações públicas. Primeiro, entrega de qualidade para a sociedade. Turma, o primeiro propósito de uma contratação pública é o quê? Você fazer uma entrega de qualidade. Lá no teu município, aquela criança tem que ter um tênis de qualidade, tem que ter um uniforme de qualidade, uma mochila de qualidade, um material bacana. Sabe por quê? Porque às vezes ele não tem outro. Às vezes aquele é o único par de sapato, de tênis que ele vai ter. E aí se você faz uma licitação sem planejar, se você faz uma licitação que não tem o mínimo do planejamento, vem tudo errado. E aquela criança que dependia daquele instrumento lá não vai ter mais nada. Perceba? E aí nasce essa nossa preocupação. E por que eu falo isso? Porque o primeiro e o mais importante de tudo é uma entrega bacana para a sociedade. Aliás, todos nós estamos aqui porque decidimos servir a população, seja como eleitos, seja como nomeados, mas nós decidimos servir a população. Então a gente deve servir da melhor forma. Mas olha só um insight aqui para o segundo ponto. Que isso aqui eu queria falar bastante com vocês, porque eu sei que essa plateia é uma plateia seleta de agentes públicos. O segundo ponto o primeiro fala da entrega à sociedade. Qual que é o segundo? Segurança jurídica. Sabe por que eu falo de segurança jurídica? Porque CPF é do agente público. É o teu CPF que vai nos contratos. É o teu CPF que vai no processo licitatório. E se você não está preparado, meu amigo, eu não estou falando de licitação, de compra de microfone que eu vou gastar 2, 3 mil reais. Eu estou falando de licitação que vai gastar 12, 15, 20 milhões de reais e que se der um problema, sabe quando você vai ter que pagar isso? Não vai ter como pagar. Porque perto do montante, do volume que é a responsabilidade que nós temos, nós precisamos ficar muito claro isso aqui para a gente, que a segurança jurídica é igual ao teu CPF assinando o contrato administrativo. Quem nunca ouviu aqui falar na síndrome do apagão das canetas? Alguém já ouviu falar nisso? O que é o apagão das canetas? Chega um momento de que ninguém quer decidir mais nada. Por quê? Está todo mundo inseguro juridicamente. Está todo mundo com medo. Todo mundo preocupado em ter responsabilização. Por que eu falo isso? Porque, olha, a segurança jurídica é igual ao seu CPF. Né? Ou seja, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão na ponta, assinando o contrato, que estão praticando, exercendo ali o dia a dia da administração pública, busque completar esses dois elementos. Primeiro, uma entrega de qualidade para a sociedade, porque a sociedade precisa e merece ter uma entrega de qualidade. E o segundo ponto, cuidado com o teu CPF. Às vezes a pessoa copia e cola um termo de referência, coloca no chat GPT. Eu falo, Leandro, você é contra o chat GPT? Não sou contra, mas eu já te adianto, chat GPT não tem CPF. Não adianta, chat GPT não tem CPF. Meu amigo, se você não prestar atenção, você, com os teus bens adquiridos durante anos, responde por causa disso. É isso que a gente quer? Não é. Então vamos ficar atentos, vamos planejar, vamos observar cada vez mais as contratações para que a gente não tenha problema com isso. E aqui eu trago dois exemplos que ficaram famosos negativamente. Esse caso aqui foi um caso que acho que todo mundo lembra, né? Foi um caso que saiu na imprensa da compra das mochilas, pelo tamanho você percebe muito maior que o tamanho das crianças. Isso aqui o que aconteceu? Foi erro na contratação, foi erro na especificação do produto. Não é? Será que ninguém conseguia ver que essa contratação sairia de uma forma equivocada? E isso gastaram dinheiro público, milhões e milhões de recursos públicos aqui. E aqui também foi mais recente agora, não é? A compra de uniforme e também a compra de agasalho para as crianças. Perceba, olha o tamanho, coitado do menino.
E eu falo isso para vocês, gente, é de partir o coração. Sabe por quê? Muitos casos, esse menino só tem esse uniforme, só tem esse casaco, só tem esse agasalho, não tem outro. E aí, como é que você me compra um uniforme desse? Por que se comprou um uniforme desse? Aí começa aquele jogo de empurra na administração pública, não é? Ah, porque foi o fulano, porque foi o ciclano, porque não fui eu, porque o outro que alterou o termo de referência, o outro que cotou errado. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que aconteceu o quê? Que deu errado e compraram errado. Portanto, gente, muito cuidado e atenção com esses dispositivos. E para finalizar, que eu já estou chegando aqui na minha fase final, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma frase que eu gosto bastante. Licitar é transformar vidas. Licitar é mudar a vida das pessoas. E se me permite fazer aqui alguns pontos finais, eu gosto de dizer o seguinte, nós que licitamos, que participamos dessa transformação diária, trabalhamos com mercado trilionário. Ninguém compra mais no Brasil do que o governo. Só hoje, em abril de 2025, em abril, somando todas as contratações públicas, já passou de mais de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Se você somar todas as magazines do Brasil, as lojas de departamento, não chega a este volume. Só que ao mesmo tempo que você tem este volume de recursos para realizar as compras, você também tem o quê? Uma série de problemas e escândalos que a gente acostuma ver no nosso dia a dia. E nós temos que mudar esse jogo. Mudar esse jogo significa dizer, fazer uma contratação pública que tenha segurança jurídica nas nossas compras. E principalmente, que nós possamos exercer uma contratação que lá na frente, depois de 5 anos, 8 anos, 10 anos, você tenha tranquilidade que não vai ter problemas jurídicos. Ou alguém discorda aqui do que eu vou falar? Quando a gente fala em problemas de câmaras, de prefeitura, não é um problema que vai nascer hoje. A licitação que você fizer hoje, ela vai ser analisada daqui a 2, 3, 5 anos. E é ali que vai nascer o problema. Às vezes você já saiu da Câmara, às vezes você não está mais no órgão público, e aquele problema só está iniciando, ou não é verdade? Portanto, meus amigos, minhas amigas, já caminhando aqui para o final, eu gostaria de levar uma mensagem para vocês. Licitar, de fato, é transformar vidas. Licitar é você mudar a vida das pessoas. No entanto, licitar tem que ter muita responsabilidade e licitar tem que ser com segurança jurídica. Tá bom, gente? Pessoal, eu não vou mais me estender, porque eu estou chegando no meu limite do meu tempo, tá certo? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da União dos Vereadores do Brasil, na pessoa do presidente Gilson. Agradecer aqui, presidente, obrigado mais uma vez. Brilhante evento. É um prazer para mim poder estar aqui contando essas histórias com a turma, que a gente possa ter levado um pouco aqui da nossa preocupação e principalmente de uma luz no fim do túnel para que a gente consiga fazer as contratações públicas com muita, mas muita segurança jurídica. Pessoal, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Valeu! Muito obrigado, Leandro Matsumoto. Convido o doutor Danilo Falcão para que faça a entrega do certificado e uma lembrança de participação da marcha.